Glória a Deus. Meus irmãos, quero agradecê-los por ter atendido aqui o nosso pedido e terem feito soma nesta noite de adoração ao Senhor nosso Deus, aproveitando aí esse período de feriado de carnaval. Certamente o Senhor lhe recompensará os seus esforços. Amém, meus irmãos? Eu quero convidá-los para lermos um texto na Palavra de Deus no livro dos Juízes, capítulo de número 13. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 13, e depois nós iremos ao capítulo de número 16, para finalizar esta leitura. Juízes, capítulo de número 13, os irmãos encontraram, amém? Está escrito, verso 2: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém, irmãos? Queria que você repetisse comigo esta última parte do versículo. Eu vou falar e você repete. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Muito bem. Vamos agora ao versículo de número 25 desse mesmo capítulo. A mulher, 24 para você entender, né? A mulher deu à luz a um menino, pôs-lhe o nome de Sansão, ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Amém, irmãos? Agora vá comigo, por gentileza, ao versículo de número 20 do capítulo 16. Então ela clamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Amém? Eu quero, à luz deste personagem bíblico, propor aos irmãos uma reflexão importante sobre, primeiro, os erros da vida de Sansão. E o erro da vida de Sansão foi começar bem e terminar muito mal, dentre muitos erros. Sansão começou bem e terminou muito mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém aqui fez já uma viagem de avião cujo pouso foi assustador? Muitos, né? Vários. A última viagem que eu fiz,
Foi uma viagem muito maravilhosa, marcou muito a gente. Mas se teve uma coisa que marcou foi o pouso. O piloto, ele não pousou a aeronave. Eu acho que ele meio que tombou ela, alguma coisa parecida. Deu uma pancada tão forte na hora que bateu as rodas da aeronave, todo mundo gritou dentro daquela aeronave. E aí a Silene, as meninas olharam para mim, Silene apertou minha mão e disse que não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Quando parou, foi até um alívio para nós descermos daquela aeronave. Por que eu estou usando essa ilustração? Porque decolar é mais fácil. Você nunca ouviu falar que teve problema em decolar. Decolar, todo mundo geralmente decola muito bem. O difícil é sempre pousar. O difícil é sempre chegar bem. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitos exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. O livro dos Juízes, só para lhe trazer algum entendimento do contexto histórico, é um livro que ele é a sequência do término do livro de Josué. Josué é um homem que termina bem, mas que não completa toda a sua obra. Quando Josué está por parar, Deus chama Josué e disse: Josué, eu sei que o seu tempo de partida está chegando, mas tem muitas terras ainda para serem conquistadas. Entre as terras que estão para serem conquistadas está a terra dos filisteus. Veja bem, Josué foi um bom líder, mas ele não cumpriu cabalmente o que Deus mandou ele fazer. Como ele não cumpriu cabalmente o que Deus lhe mandou fazer, ele deixou o problema para as próximas gerações. Escute o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que nós deixarmos de fazer aquilo que Deus determina que façamos, nós vamos gerar problemas para a nossa geração seguinte. Aí eu quero dar uma palavra para você que é pai, quero dar uma palavra para você que é líder, quero dar uma palavra para você que tem um chamado. Cumpra bem aquilo que Deus confiou em sua mão. Cumpra bem, se esforce para fazer o seu melhor, a fim de que você não venha deixar problemas para as próximas gerações. Há muitas pessoas que quando deixam aqui essa existência material, o que elas deixam para gerações futuras são problemas, problemas e problemas. Porque todas as vezes que nós negligenciamos o que Deus nos confiou, nós estamos acumulando problemas para os nossos filhos, para os nossos netos. Por isso, meu irmão, viva de tal maneira que você possa plantar uma árvore bem grande, que possa ser uma árvore frondosa, para ela fazer sombra para as próximas gerações. Comprometa-se em cumprir bem o seu papel. A consequência disso é que quando nós entramos no livro dos Juízes, que é um período de aproximadamente, uns dizem 300, outros 350 anos de história, mas o certo é que é um livro que o período dele, inclusive pelos próprios estudiosos da Bíblia, é conhecido como o período obscurantista da nação de Israel. É um período negro, é um período de muita oscilação. O livro de Juízes é um daqueles livros que cansam a beleza do leitor, porque toda hora você vê um povo numa gangorra espiritual. Eles uma hora estão com Deus, outra hora eles dão as costas para Deus. Aí quando eles estão com Deus, eles estão bem. Quando eles dão as costas para Deus, Deus tira a mão sobre eles e eles viram escravos. E isso vai se repetir num ciclo vicioso dentro do livro dos Juízes.
você vai encontrar dentro do livro dos Juízes, talvez os versículos mais tristes da Bíblia. Por exemplo, e levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Quer um versículo mais pesado, triste do que esse? Uma geração que não tem conhecimento do que Deus faz, uma geração que não tem conhecimento dos mandamentos, da palavra, uma geração que não preserva as suas tradições, e tudo isso está aqui posto no livro dos Juízes. Você vai encontrar uma outra expressão das mais terríveis que você possa encontrar na Bíblia Sagrada. Um dos textos é: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia de acordo com o seu coração. E aqui está a receita para a anarquia. Se cada um de nós quisermos fazer aquilo que nos parece bem, eu tenho plena convicção que o trem vai sair dos trilhos e que nós vamos nos arrebentar por completo. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem. Nós não sabemos o que é bem. O sábio Salomão diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim é amargo, quando não fatal e de morte. Então nós precisamos entender que esse livro, ele nos revela uma série de histórias que trazem angústia para o nosso coração. Mas assim como toda a história da Bíblia e todas as nossas histórias estão banhadas de erros e acertos, de pecados e de redenção, nós podemos, sem dúvida alguma, afirmar que o livro dos Juízes carregam consigo também os traços daquilo que o apóstolo Paulo escreveu: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você vai ver tragédias, mazelas, descasos, mas você vai ver histórias de redenção, de cuidado, de graça, de bondade de Deus, também repleta neste livro. Esse livro é um livro bacana, encantador, porque tem muitos heróis. Tem dois heróis que são destacados nesse livro. Um deles é o Gideão, o outro é o Sansão. É o Sansão que eu quero compartilhar com vocês a sua história. A Bíblia vai nos dizer que os israelitas, eles estavam escravizados pelos filisteus faziam 40 anos. Deus visita então um homem, a esposa de um homem chamado Manoá, lá da tribo de Dan. Essa mulher era estéril, e o Senhor se apresenta para ela dizendo: você vai gerar um filho, acabou o tempo da sua esterilidade. Esse filho que você vai gerar, ele é alguém que eu estou escolhendo, e ele vai iniciar uma obra de libertação em Israel. Só que tem um detalhe: esse menino está marcado, eu estou fazendo dele um nazireu. Detalhe que aqui tem uma determinação de Deus. O nazireado não era algo que Deus pedia, era alguém que voluntariamente se entregava. Aqui Deus determina que o filho daquela mulher seria um nazireu. Só que aí tem um outro detalhe: Deus não pede apenas para que ela separe o menino para o nazireado. Deus chama ela e diz: você também, a partir de agora você não toca em nada imundo, e nem tampouco beba alguma coisa que tenha a ver com as uvas. O que era o voto do nazireu? 3 coisas eram exigidas de um nazireu: ele não poderia tocar em cadáver, ele não poderia beber ou comer qualquer coisa que viesse da uva, e ele não podia raspar a sua cabeça e cortar os seus cabelos. Esta era a proposta. E quando Deus dá esta palavra para esta mulher fica maravilhada, conta para o esposo quer saber se é bem isso, se ela não está sendo muito alucinada na informação, pede para que, se porventura aquele anjo voltasse, ela fosse avisá-lo depressa.
Acontece que o anjo volta, avisa a mulher, ela chama Manoá, o anjo confirma para Manoá, e aqui está estabelecido um novo ciclo de Deus. Há algo que eu quero destacar aqui, ainda a respeito da mãe de Sansão. Quando o anjo diz para ela, você também não beberá bebida forte, você não vai se misturar com nada que venha da uva, e não vai tocar impuro, com certeza, aquela mulher, mesmo sendo uma mulher estéril, mas a tradição diz que ela era uma mulher piedosa, ela poderia ter questionado o anjo da seguinte maneira: não, eu vou fazer isso com o menino, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque o Senhor está chamando o menino para o nazirado, não eu. Ela pergunta alguma coisa, ela questiona alguma coisa? Não, ela simplesmente obedece, porque aquela mulher está ensinando algo para mim e para você que é pai. E aqui deixa eu aplicar mais uma vez para todos aqueles que respondem sobre pessoas. O que aquela mulher está aceitando como princípio é que não existe santificação dos filhos sem a santificação dos pais. Ela está entendendo um princípio, que o exemplo arrasta, o exemplo coloca as pessoas no propósito. Se eu quero que os meus filhos sejam santificados, eu preciso me santificar. Se eu quero que o meu filho leia a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Se eu quero que o meu filho ore, ele precisa me ver orando. Se eu quero que meu filho seja um adorador, ele precisa me ver num compromisso de adoração diária com Deus. Há uma grande incoerência da nossa parte quando pedimos algo aos filhos e não correspondemos com as nossas atitudes. Ei, pai! Ei, mãe, mude as coisas dentro da sua casa por meio do seu exemplo. Seja você aquele que vai direcionar os seus filhos de acordo com o seu exemplo. Nós estamos numa grande crise, sim ou não, irmãos? E sabe qual que é o problema da crise? É que nós queremos que os nossos filhos sejam uma bênção. Queremos que eles combatam o mundo, que eles resistam a tudo isso que está acontecendo no mundo. E o mundo está mal demais, irmãos. Só que nós somos fracos no nosso exemplo. A gente fala de oração, ora pouco. Fala de leitura de Bíblia. Não lê a Bíblia, o filho pergunta alguma coisa da Bíblia para você, você não sabe, passa uma vergonha. Nós precisamos influenciar a geração que vem depois de nós. E nós só faremos isso por meio do exemplo. Essa mulher entendeu isso. A Bíblia diz que ela cumpriu tudo que era para cumprir. E aí eu li com vocês o versículo de número 25 do capítulo 13. O que está escrito aí? E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Escute bem, esse é um começo bom, você lê, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Deixa eu dizer, esse agir aqui é um agir extraordinário. E aí, tem uma representação que, lendo os rabinos, me fez assim abrir os olhos para uma outra coisa que às vezes eu não entendia sobre Sansão. Quem já pensou aqui no Sansão como um cara muito forte? Assim, forte, tipo o Ezequias, assim. Né? Tipo o padrão do Ezequias. Não, mas não era não. Provavelmente ele não era assim. O Ezequias está mais assim para um camarada magrinho como eu, canela fina como eu, do que como um Ezequias. Pensa numa pessoa magrinha. Talvez possa ser o perfil do Sansão. Porque tem umas coisas que você vai no texto aprendendo. O que você aprende no texto? Os filisteus querem saber qual é o segredo da força. Se eles querem saber qual é o segredo da força, a força certamente não estava no biotipo dele. Ele não era grandão. Se ele fosse um cara fortão, da onde viria a força dele? Ora, do muque, dos músculos, né? Ali, ele seria, como é que é o concurso dos homens lá, o Superman, né? Ele seria, não, ele não está nesse contexto. Os filisteus querem entender como que Sansão tem uma força descomunal.
O segredo está exatamente no versículo de número 25. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. O Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Por isso que quando você lê a história de Sansão, ela é uma história que já começa numa velocidade frenética. Leu isso aqui, começa o capítulo de número 14. No capítulo de número 14, Sansão, ele quer provocar uma guerra contra os filisteus. Então, a Bíblia diz que ele vai numa cidade chamada Tímina, e ali ele vê uma mulher que é do povo filisteu, e ele quer se casar com aquela mulher. A Bíblia, então, vai nos dizer que ele fala para os seus pais conseguir aquela mulher para ele, e ali os pais providenciam isso. Acontece que quando o Sansão está se aproximando da cidade de Tímina, a Bíblia diz que um leão, no meu texto, na NVI está dizendo, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. Irmão, eu sou o tipo que corro de cachorro. Você imagine um leão. Você encontrar um pitbullzinho na rua, um Doberman, você vai correr muito. Tinha um que chamava Capa Preta, que era desse tamanho o cachorro. É vencer na corrida e torcer para ele não subir aonde você for subir. A Bíblia diz que o Sansão vê um leão, e o leão vem sobre ele. No versículo 6 diz assim: o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como que se fosse um cabrito. É uma história apoteótica, não? Um homem que começa, o jogo começa com ele rasgando um leão ao meio. Aí você fala assim, começou nesse jeito, como é que esse camarada vai terminar? No ápice. Ele vai começar cumprindo o propósito que Deus disse para ele no capítulo de número 13. Ele vai iniciar uma grande libertação sobre o povo de Israel. É assim ou não é que era para ser a história dele? Só que, a partir de agora, nós vamos começar a aprender com os erros de Sansão. Sansão, ele despreza o propósito de Deus para a vida dele. Sansão negligencia a tarefa que Deus deu para ele. E ele foge do plano que Deus havia estabelecido para a vida dele. Após matar esse leão, a Bíblia diz, no versículo de número 8, o seguinte: algum tempo depois, quando voltou para se casar com ela, a moça, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Preste atenção na expressão que o texto deixa claro. Os detalhes é sempre importante na Bíblia, tá? Nunca leia a Bíblia com pressa. Leia a Bíblia procurando os detalhes e você vai encontrar muitas respostas. Olha esse versículo de número 8. Algum tempo depois, quando voltou para casa para casar-se com ela, Sansão saiu da onde? É um problema. Quando nós saímos do caminho. Está aqui a explicação. Sansão disse assim: não, eu não preciso seguir o roteiro. Eu não preciso seguir as regras. Eu vou fazer uma concessão aqui. Eu vou me afastar do caminho. E quando Sansão se afasta do caminho, ele quebra os limites que Deus havia colocado na sua vida. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Um dos erros da vida de Sansão é não respeitar os limites do caminho. E eu estou aqui para dizer isso para vocês. Respeitem os limites do caminho. Tem um monte de gente se desviando do caminho e dizendo que não precisa ser desse jeito. Não, dá para fazer do meu jeito. Não é bem assim não, pastor. Não precisa de
todo esse tipo de regra, não. Não precisa de todo esse protocolo, não. Dá para ser do meu jeito, dá para ser mais leve. Aí, com essas concessões que as pessoas vão fazendo, daqui a pouco elas estão tirando favo de mel de cadáver. Quantas pessoas que você conhece que começou assim? Não começam a respeitar os limites. E essas pessoas, elas começam a dizer, não precisa de tanto rigor não, pastor. Exemplo, pastor, me convidou para ir numa balada, escuta aí, jovem. Mas eu vou porque eu sou o sal. Essa história, nós já sabemos aonde ela vai terminar. Quer outra? Pastor, estou namorando. É com vocês mesmo que eu estou falando, viu? Que eu não estou namorando, estou casado. Estou namorando. É crente? Não, não é não. Vou ganhar ele para Jesus. Vou ganhar ela para Jesus. Aí, antes que você ache que eu estou falando isso aqui para machucar você, eu respeito suas emoções. Eu já contei isso aqui, contei em vários encontros de jovens. Uma vez eu achei que eu podia ganhar uma moça para Jesus. Aí um dia eu convidei ela na igreja, ela aceitou a Jesus na igreja, no outro dia eu pedi ela em namoro. Sabe o que aconteceu? Ainda bem que Jesus interferiu, que senão estava eu e ela, tudo no mundo hoje. Ainda bem que o Senhor me tirou desse laço. Sabe por quê? Porque você não é melhor do que ninguém. Se você não respeitar os limites do caminho, você vai se arrebentar. Aí não é só para o jovem não, tem para vocês aqui também. Já ouviu falar nos happy hour? Happy hour são as festas pós-expediente de trabalho. Vamos ali tomar um chopp. Aí vai o irmãozinho aqui, não, eu não bebo, eu tomo suco de laranja com eles. Já conheço aonde vai dar isso aí. Já sei aonde isso vai parar. Outro exemplo. Tem um monte de gente, irmão, brincando com os limites do caminho. Rede social. Tem gente nas redes sociais seguindo só o que não presta. Tem mulheres seguindo homem bonito. Olha às vezes para o marido dela, meio barrigudinho. Não está vestido todo playboyzinho, igual, e fica assim, vai seguindo isso aí, já sei onde vai dar, não está respeitando os limites, é verdade. Tem homem seguindo um monte de musa, irmão, vá se converter urgentemente. Se você não respeitar os caminhos, os limites do caminho, você vai se arrebentar, daqui a pouco você está tirando o favo de mel da carniça. A Bíblia diz que Sansão, desviando-se do caminho, tomado de um espírito de curiosidade, sabe o que ele faz? Deixa eu ver como é que está o leão que eu matei. E isso aqui, irmão, tem hora que eu leio esse texto assim, eu sei que eu sou também assim, você também é, mas tem hora que dá vontade de dar até uma batida na cabeça assim para ver. Como é que um homem mata um leão vivo e morre para um leão morto? Consegue entender o que eu estou te dizendo? Como é que alguém mata um leão morto, um leão vivo, e morre para um leão morto? O mais difícil o homem fez. Se você já se livrou, irmão, das garras do Egito, não volta com as coisas do Egito para a sua vida, não. Se você já cortou laços com seu passado de pecado, entra no caminho e permaneça no caminho. Tire a curiosidade do seu coração e olhe para aquilo que o Senhor tem colocado adiante de você, como já foi dito aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Continue olhando só para Ele, siga o seu caminhar olhando para Ele. A crise se estabelece na vida de Sansão, porque ele não respeitou os limites do caminho. E ao não respeitar os limites do caminho, ele cai. Porque todos nós sofreremos as consequências de desrespeitar princípios.
Sansão tinha o Espírito do Senhor, irmãos? Sim. Mas se você desrespeitar princípios com o Espírito do Senhor e tudo, você vai se arrebentar. A Bíblia diz que Sansão quebra o primeiro voto do nazirado. A Bíblia diz que ele toca um animal morto para comer mel que as abelhas haviam produzido naquele animal. Detalhe, uma carniça, um animal que ele já tinha matado há alguns dias e que agora ele está vendo a decomposição, tomado por um espírito de curiosidade. Irmãos, isso diz muito sobre nós. Uma pessoa, quando ela desrespeita os limites do caminho, até com carniça ela se satisfaz. Deixa eu dizer, é verdade, o filho pródigo quis comer comida de porco. Sabe por quê? Porque desrespeitou os limites do caminho. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Que o Senhor coloque freio no meu e no seu coração e nas intenções do nosso coração, meus irmãos. Que o Senhor nos blinde de desrespeitarmos os limites do caminho. A Bíblia segue dizendo que quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Sabe por que esse texto está aqui? Por causa dos detalhes. Sansão tinha plena consciência que o que ele estava fazendo era... Deixa eu falar uma coisinha para vocês todos que me ouvem. Se você não pode contar, não faça. Se você não pode contar o que você está fazendo, pare de fazer. Se você não pode contar com quem você esteve, pare de andar com essa pessoa. Se você não pode contar o que você está ouvindo, pare de ouvir o que você está ouvindo. Se você não pode contar o que você está assistindo, pare de assistir o que você está assistindo. Pare urgentemente. A Bíblia diz que ele não contou, enganou os pais, e ele segue. A Bíblia diz então que, verso 10, seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa como era o costume dos noivos. Vejam vocês, que para quebrar o primeiro princípio, demorou um tempo na vida de Sansão. Depois que ele quebrou o primeiro, demorou só um versículo para ele quebrar o segundo. Sabe o que significa isso? A Bíblia, mais uma vez, sendo verdade para a nossa vida. Um abismo chama o outro abismo. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Com pecado não existe esse negócio assim, deixa eu provar. Vou dar só uma bocadinha. Se colocar a boca, vai se contaminar por inteiro. Um pouquinho só de fermento leveda todo o bolo, toda a massa. A Bíblia diz que ele deu ali uma festa, e vale lembrar que no original aqui, o deu ali uma festa, deu participando junto. Ele está incluso naquela festa. Qual era o costume daquela festa? Vocês sabem como é que eram as festas de casamento. Jesus participou de uma. Como que era? Vinho. Nazireu pode tomar vinho? Sansão está na festa fazendo o quê? Então entende, meu irmão, há lugares que não te diz respeito. Tem lugares que você não pode estar não, irmão. Tem gente que você não pode andar não. Deixa eu dar um conselho para você. Identifique pessoas que quando você estiver saindo do caminho, elas dêem um grito em você. Ei! Vai cair!
Não fica com gente que quando você está caindo, ela diz, não, mas se cair, levanta. Porque tem uns que são assim. Não ande com gente assim não. Não frequente lugares onde estas pessoas só têm um objetivo, te fazer cair e fracassar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, está na hora da gente fazer uma faxina na nossa vida. Deixa eu dizer, o Senhor te fez um chamado. Assim como Sansão teve promessa de começar bem, nós temos promessa de começar bem, sim ou não, irmãos? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que aquele que começou a boa obra em vós, tem uma promessa, ele já iniciou uma obra grande na sua vida. Você não pode ficar pelo meio do caminho, você precisa completar bem a sua carreira. O texto sagrado diz que daí para frente, Sansão se perde por completo. Porque, repito, um abismo chama outro abismo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha pecados de estimação na sua vida. Não abra concessão para o pecado. Porque se você começar, por exemplo, com uma mentira, a mentira vai te levar para outros lugares. Se você começar, por exemplo, com o hábito de assistir coisas sensuais, daqui a pouco você está na mais baixa pornografia que tem no mundo das redes sociais e de filmes que tem por aí. Não dê lugar ao diabo. Não dê ocasião à sua carne, porque se você abrir uma concessão, você sabe que o diabo, ele só precisa de uma aberturazinha. Eu esqueci o nome, é cunha, é a cunha que você só, é a cunha, não é? Você sabe que o diabo, ele só precisa de uma cunha, só. Sabe o que é cunha? Cunha é um instrumento que você usa para fazer uma abertura em alguma superfície que você queira abrir. A partir do momento que você consegue colocar a ponta dela, o resto fica tudo fácil para ela. O diabo quer só uma aberturazinha, no meu coração e no seu coração. Está na hora da gente olhar quais são as áreas da nossa vida que nós estamos sendo tentadas e começar a buscar ajuda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que Sansão poderia ter feito tudo diferente? Sansão poderia ter pegado aquele mel. O cair é possível? O cair é possível? É. O cair é possível, mas o levantar também é possível. Então, se eu cair, o que eu preciso fazer? Me levantar. Sabe qual é o problema de Sansão? Sansão quer preservar a reputação, mas não quer preservar o caráter. Sansão não conta para o pai, não conta para a mãe, e aí não tem cura para quem não confessa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, e aí é por isso que às vezes tem umas pessoas que dizem, não, mas quando eu peco, é eu e Deus. Ô irmão, eu não sei que Bíblia você lê. Não sei, honestamente eu não sei que Bíblia você lê. Quando nós pecamos, é confissão de pecado que resolve. Jesus chancelou esse versículo, dizendo para nós confessarmos as nossas fraquezas uns aos outros, meu irmão. Paulo disse a mesma coisa. Como é que você quer se curar desse jeito, meu irmão? Se você fez um tropeço, deixa eu dizer, tome nota de alguém confiável. Conte o seu pecado e seja curado para a glória do nome de Jesus. Sabe o que Sansão tinha que ter feito? Ele quebrou o voto. Ia dar trabalho, porque confessar, abandonar, dá trabalho. Sabe qual o trabalho que Sansão teria que fazer? Ele teria que raspar a cabeça. E todo mundo ia saber, ei, Sansão quebrou o voto. Quebrou com alguma bobeira. Ou comeu, ou tocou em cadáver, ou comeu alguma coisa vinda da uva, e agora ele vai ter que começar do zero. Porque esta era uma lei aplicável ao nazireado. Se eu, por acaso, quebrasse o voto, eu tinha que começar ele de novo.
O Sansão poderia ter feito isso, sim ou não? Mas sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? Nós queremos estar de pés diante dos homens, quando na verdade nós deveríamos estar prostrados diante de Deus. Nós queremos manter uma reputação. Tem muita gente, irmão, que vai com reputação em tudo, sabe para onde? Para o inferno. Porque nunca tiveram coragem de confessar os seus pecados. Pecado é um acidente na vida do crente. Se você pecou, meu irmão, confesse o seu pecado. Há abundância de salvação na casa do Senhor. Há abundância de graça e de misericórdia diante do nosso Deus. Não siga a sua rota, porque senão você vai se autodestruir. Sansão poderia ter mudado tudo, ele não mudou. Ele seguiu. E daí para frente, Sansão entra por um caminho muito terribilíssimo. Eu não tenho como pormenorizar. Mas vocês sabem que a partir do capítulo de número 15, você vai ver Sansão fazendo coisas que são completamente abjetas diante de alguém que é chamado por Deus. Vá comigo agora ao capítulo de número 16. No capítulo de número 16, olha como começa o capítulo de número 16. Eu acho surpreendente a Bíblia. Alguns dizem que quem escreveu o livro de Juízes foi o profeta Samuel. É impressionante como ele não está passando um pano nos erros de ninguém. E no versículo de número 16 ele diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Como que Sansão é chamado no capítulo 13? Como que Sansão é chamado no capítulo 13, irmãos? Nazireu, consagrado, separado. No capítulo de número 16, depois de desviar-se do caminho, quebrar 2 princípios, daí para frente, ele perdeu todos os freios morais que alguém poderia ter. No capítulo 16, Sansão está em casa de prostituição. Para a época, isso era normal. Para a época, isso era comum. Não para um nazireu. Não para alguém que Deus escolheu. Olha o padrão baixo de moralidade que Sansão carrega consigo. O homem que quer ser o libertador de Israel. Olha o nível que esse homem está. Daqui para frente, prepare-se, é um show de horrores. A Bíblia diz que Sansão conhece uma mulher por nome de Dalila. E aí ele se apaixona por Dalila. Dalila é uma prostituta contratada por filisteus, que quando percebe que Sansão entrega a ela o seu coração, eles contratam ela mediante apagamento para que ela pudesse descobrir qual que era o segredo de Sansão. Aí, daqui para frente, o nome do filme é Dormindo com o Inimigo. Sansão, irmão, não dá para classificar o Sansão nesse capítulo. A inocência, a ignorância, a falta de qualquer razoabilidade no coração de Sansão. Sansão dá o coração dele para uma prostituta, e essa mulher o encanta com seus prazeres. A Bíblia diz que enquanto ele está enamorado com essa mulher, ele acha que está enamorado com essa mulher. Essa mulher, todas as noites, faz uma pergunta para Sansão. A pergunta é: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força? E como você pode ser amarrado e subjugado? Imagine você, está namorando com a moça. E aí a moça vai dialogar com você. Aí ela pergunta para mim: conte para mim, como é que eu te derrubo? Como é que eu te subjugo? E você continua com essa pessoa? Isso acontece, sabe o quê? Em relacionamentos que Deus não está. Experimente namorar, estar com alguém que não professa a sua fé. É uma questão de tempo para ele descobrir qual que é o seu segredo.
A história da igreja, você pode conhecer inúmeras e inúmeras pessoas, meninos, meninas, jovens, moças, que não estão mais aqui, porque decidiram fazer o que Sansão fez. Dalila faz esta pergunta para Sansão 3 vezes. 3 vezes Sansão fala mentira. Aí vai vendo o padrão de Sansão. Sansão, ele está completamente desorientado. Brincando com o inimigo, dormindo na hora errada. Chega um momento que a Bíblia diz que aquela mulher importunou tanto a Sansão, que Sansão diz para ela o seguinte: tudo que eu te falei não é verdade, mas tem algo que se você fizer, eu perco a minha força. Se você cortar o meu cabelo, se você raspar a minha cabeça, tudo vai embora, porque foi isso que Deus exigiu de mim. A Bíblia diz que Sansão dorme. Dalila pega navalhas e raspa a cabeça de Sansão. Sansão está dormindo. Dalila dá um grito: vem sobre ti os filisteus, Sansão. A Bíblia diz que Sansão se levantou como das outras vezes. Aí deixa eu fazer uma pausa aqui. Ele se levantou como das outras vezes, mas não sabia que o Espírito do Senhor o tinha deixado. Deixa eu dizer uma coisa: quando o Espírito de Deus vem sobre alguém, é um poderoso Pentecoste. Sim ou não? Eu não conheço ninguém que tenha recebido o Espírito de Deus e não tenha sido por meio de um poderoso Pentecoste. Inclusive quem não é pentecostal como nós somos. Mesmo quem não é pentecostal, quando recebe Jesus, o Espírito vem sobre um Pentecoste. É alegria, é constrangimento, é choro, é lágrimas, é uma emoção, é uma efusão de alegria na alma. Nós, os pentecostais, é um barulho que toma conta da nossa vida quando o Espírito vem sobre nós. Agora, tem um detalhe: quando o Espírito sai, ele sai de fininho, educadamente, e você nem percebe. O Espírito Santo sai da vida de alguém, porque essa pessoa vai coagindo o Espírito Santo. Sansão começou a coagir o Espírito Santo na vida dele. A Bíblia diz para nós assim: não extingueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Sansão passou a vida inteira constrangindo e apagando, constrangindo e apagando. Chegou uma hora que, sem ele perceber, o Espírito Santo já não estava mais nele. Agora, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Esse sinal externo é a consequência daquilo que está no interior. Qual foi a consequência de que o Espírito do Senhor não estava mais em Sansão externa? O seu cabelo? O seu cabelo? Está comigo ou não, irmão? Está dormindo? O que era o sinal externo? Cabelo raspado. O cabelo raspado, sabe o que era? A consequência do que estava aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para ensinar vocês. Tem um bando de gente hoje na igreja dizendo: aqui fora não diz nada. Então eu posso me vestir do jeito que eu quero, eu posso até tatuar, eu posso... Tudo conversa fiada. Eu desconheço uma pessoa que tenha ouvido de Deus a seguinte mensagem: tatue o meu nome, escreva aí, amo o Senhor no corpo. Sabe quem faz isso? São pessoas que o Espírito saiu de fininho, e elas nem sequer perceberam para onde foi o Espírito Santo. O resto, meu irmão, é conversa. Eu é que não caio no conto dessas pessoas. Eu nunca vi um crente cheio do Espírito Santo preocupado em fazer tatuagem. Olha, irmão, vai nascer.
alguém para me convencer do contrário. Imagine, almas estão morrendo agora. Tem gente se acabando nas drogas, tem gente se acabando nas bebidas, tem crianças sofrendo na mão do tráfico, na mão da pedofilia, todas as mazelas acontecendo no mundo. Você cheio do Espírito Santo, ele conversando com você, no seu quarto dizendo, eu quero que você faça uma tatuagem para mim. Vai ver se eu estou na esquina. O Espírito Santo vai falar com você sobre necessidades da obra, sobre necessidades do corpo, sobre coisas que precisam fazer. E deixa eu dizer uma coisa, o exterior revela sim o interior, o exterior revela sim o interior. Quando você vê uma pessoa completamente sensualizada externamente, é porque lá dentro já está tudo sujo. Quando você vê uma boca cheia de palavras inapropriadas, é porque aqui dentro já está tudo sujo. Eu sei, irmão, que eu chamei vocês num culto de feriado, mas eu não tenho outra palavra para dar para vocês não. Sabe por quê? A palavra de hoje é santidade ao Senhor. A igreja precisa andar no caminho da santidade. O pecado não é uma opção para a gente, povo de Deus. O pecado não é uma opção para você, moço, moça. O pecado não é uma opção para mim, para você, meu irmão, minha irmã. O pecado não tem nada a ver comigo e com você. Sansão caiu. E deixa eu dizer uma coisa. Todas as vezes que alguém cai, o diabo é inclemente com ele. Eu caminho para o fim. A Bíblia diz que quando Sansão se levantou, ele achou que ele estava com o espírito não estava mais nele. E deixa eu dizer, você só é alguma coisa, irmão, enquanto Deus estiver te sustentando. Eu só sou alguma coisa porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, como foi pregado aqui no domingo. Nós só estamos de pé porque o guarda de Israel não vacila ao nosso lado. Se ele tirar a mão, o estrago é muito grande, meu irmão. Não vale a pena brincar com isso, não. Não vale a pena. Quantas pessoas você conhece que você viu Deus tirando a mão e a tragédia se estabeleceu, o caos se estabeleceu? Quantos? Quantos? A Bíblia diz que quando Sansão caiu nas mãos dos filisteus, eles o prenderam, furaram os seus olhos, prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Eu iniciei lendo com vocês o capítulo de número 13, dizendo que Sansão seria o quê? Libertador de Israel. Olha como Sansão está acabando os seus dias. Sabe quem fazia esse trabalho? O boi e o jumento. Literalmente. O boi e o jumento. Sansão acabou os seus dias de vida fazendo um trabalho de boi e de jumento. Sabe por quê? Porque ele desrespeitou os limites. Porque ele decidiu ignorar completamente a vida. Deixa eu dizer, Deus tem dado uma vida para mim e para você. Ocupe-se em fazer o que Deus te mandou fazer. Não tem nada pior do que alguém olhar para trás, ao longo da sua vida, e falar, meu Deus, eu perdi tanto tempo. Eu não fiz o que era para eu ter feito. E aí você olhar e falar assim, mas agora não dá mais para corrigir. Agora eu não tenho mais proveito algum daqui para frente. Acabou os meus dias. Eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais condição. Eu não tenho mais recurso. Eu não tenho mais tempo para fazer. Ocupe-se em fazer o que Deus te mandou fazer. Responda ao chamado de Deus. Gaste tempo naquilo que Deus te mandou fazer. Jovem, ocupe o seu tempo com aquilo que Deus requer
de você, e Ele requer coisas de você. Procure descobrir quais são e envolva-se com ela profundamente, para que a sua vida seja carregada de significados. A Bíblia diz então, para encerrarmos, que Sansão começou a fazer um trabalho de boi. O bom de tudo isso, irmão, sabe o que é? É que Deus é um Deus sempre de intervenção nas nossas histórias. A graça de Deus é algo muito maravilhoso na nossa vida. Como Deus é longânimo, como nosso Deus é misericordioso. Escute o que eu tenho para lhe dizer. Às vezes nós não entendemos. Honestamente, se você fosse assim, o pastor de Sansão, você continuaria com Sansão no seu meio? Irmão, eu não continuaria não, eu não continuaria. Eu já daria baixa para um homem desse. É muito escândalo que um homem desse está causando. Mas sabe qual é a bondade, a beleza do nosso Deus? É que o nosso Deus não é como nós. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é longânimo. O profeta Jeremias, nas suas lamentações, no capítulo 3, no verso de número 22, ele diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Sansão está sendo destruído por causa dos seus caminhos. O verso 22 diz assim: mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Um dia os filisteus estão fazendo uma festa, e eles levam o Sansão para o templo de Dagom, e ele, já conhecendo o templo, pede para um moço que está ao lado dele, dizendo: leva-me às colunas de sustentação desta casa. O menino vai, e quando ele chega diante das colunas que sustentam aquele anfiteatro, um lugar amplo que cabia aproximadamente 3.000 pessoas, a Bíblia diz que Sansão faz uma oração, e a Bíblia diz que a oração de Sansão é: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda noutra, e disse: que morra eu com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força. O templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que estava ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. A pergunta é: precisava ter sido assim? Precisava ter sido assim? Deixa eu dizer, a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Como é que está sendo a sua avaliação com o passar dos anos? Em que nível você se encontra da sua caminhada? Há tempo para que você possa se corrigir. O seu fim precisa ser melhor. O seu fim precisa ser melhor. O seu fim precisa ser melhor. Irmão, irmã, o seu fim precisa ser melhor. Eu gosto do Moisés. O Moisés aplica um princípio. Moisés é um homem muito inteligente, talvez um dos homens mais inteligentes da Bíblia. Moisés diz que ao homem, quando ele passa dos 70 em diante, é o quê? Fadiga e cansaço. Mas sabe com quantos anos morreu Moisés? Com quantos? 120. Para o ser, ele deu 70. E guardou 50 para ele. A Bíblia diz que Moisés terminou os seus dias bem, cheio de vigor
e enxergando longe. Moisés viu a promessa. Moisés terminou os seus dias amparado, porque ele viu a promessa de Deus. Que os nossos dias, irmãos, sejam colocados em utilização integral ao Senhor nosso Deus. Eu quero dizer para você, isto não é um slogan, o melhor da nossa vida está por vir, sim. Eu sei que o melhor que nós temos é Cristo, o que Ele fez já está feito, mas é por causa exatamente da cruz que o meu fim será melhor. E aqui está um exemplo. Se Sansão, ele deu a sua vida para que Israel fosse livre, Jesus deu a sua vida para que nós também fôssemos livres das nossas frustrações. Por isso eu gostaria que você saísse daqui nesta noite comprometido em entender o que Deus tem falado com você e encontrar uma forma de cumprir cabalmente aquilo que o Senhor tem colocado diante de ti. Eu encerro esta ministração dizendo: seja como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, olhando a vida dele, ele percebendo que faltava muita coisa para ele performar na vida dele, ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu faço o quê? Eu prossigo para o alvo. Nesta noite seja renovado pelo poder do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Que novas metas sejam colocadas diante de ti, que novos alvos sejam colocados diante de ti, que você se anime, se fortaleça no Senhor, que você coloque freio nos seus sentimentos e impulsos e alinhe a sua vida para cumprir o bom combate da nossa carreira. Oh, bendito seja Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Vamos em pé, meus irmãos. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa
sua história. Contar uma história de Sansão. É triste a história de Sansão. Mas essa não precisa ser a minha e nem a sua história. A nossa história pode ter um final muito feliz. O que precisa mudar, mude hoje. O que precisa corrigir, corrija hoje. O que precisa abandonar, abandone hoje. Faça isso, para que a sua história seja uma história digna de ser contada. Gostaria que você falasse para essa pessoa que está do seu lado. Escreva uma história digna de ser contada. Se você puder, cele isso dizendo para ele com um abraço: você é prometido. Você tem uma promessa de Deus. 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 Você é libertador da sua casa. Você é libertador da sua família. Você é libertador. Você é libertador. Você é libertador. Deus te chamou para liderar. Você é prometido de Deus. Você é promessa do Senhor para tempos melhores. Bendito seja o Senhor. Irmãos, próximo domingo nós temos EBD.